a gente estava com viagem marcada de férias, né? A gente ia passar o Réveillon lá em Gramado e depois a gente ia para o Espírito Santo. E aí, Érico, a gente fez todo o lançamento nessa... Tipo assim, a gente viveu a ideia da liberdade geográfica, né? Então a gente conduziu tudo de Gramado e Espírito Santo. E aí no dia 14 de janeiro, se não me engano, a gente abriu o carrinho, fizemos 6 em 7. Fizemos o nosso primeiro 6 em 7. Meu nome é Érico Rocha, ensino empreendedores e aspirantes a empreendedor a fazer R$100 mil em 7 dias, o famigerado 6 em 7, 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas que fizeram isso, para se inspirar e para você aprender também. E hoje eu estou aqui com o Daniel. Daniel, você está falando de onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, percebi pelo sotaque. Leve, mas percebi. E eu te pergunto, Daniel, em que nicho de mercado você fez R$100 mil em 7 dias de faturamento? Então, nicho saúde e emagrecimento, né? Subnicho cirurgia bariátrica. Então, eu te conheci de um jeito bem comum, né? Tava no Facebook. Eu acho, o ano exato eu fiquei tentando lembrar, mas não consegui. Ou foi 2015 ou 2016 ali, eu tava no Facebook e aí eu tava rolando ali o feed e eu vi um anúncio do Mairo, né, na história do maior lançamento do Brasil, né? E essa era a headline, entendeu? A história do maior lançamento do Brasil. Aí me chamou a atenção, né? Mas na verdade o que mais me chamou a atenção também foi que ele tava com a camisa do Barcelona, do clube Barcelona. E eu gosto muito de futebol, né? E me chamou a atenção, assim, o Mairo, aquele jeitão com uma camisa do Barcelona. Eu falei, por que tá com a camisa do Barcelona? Aí eu comecei a assistir o vídeo e vi até o final, né? E achei interessantíssimo, né? Vi tudo. No final mesmo ali, que aparece você e até o JP falando que nunca tinham visto aquilo e etc. Aí eu falei, cara, eu quero essa parada. Pô, cliquei, né? Fui clicando em tudo. Só que quando chegou lá no final, né? Hoje eu entendo disso, né? Eu era uma lead mega fria, que eu vi o preço e falei, isso não é pra mim não, saí. Fui embora, entendeu? Isso em 2015 ou 2016, não lembro o ano exato. E aí, dali, Érico, você entrou num limbo, assim, num esquecimento, que eu nunca mais vi nada de Érico, nunca mais vi nada. E justamente nessa época, eu estava começando a minha carreira, assim, digamos assim, de personal trainer, né? Que eu sou personal trainer, né, por formação. E lá em 2016 eu tava naquela, né? Falei, cara, sou um personal, quero, né, obviamente, lotar minha agenda, né? E comecei essa busca, né, por lotar a agenda. Então fiquei 17, 18, assim, não vi nada de Érico, de nada. E até que em 2019, digamos assim, eu consegui, né, esse objetivo de lotar a agenda. Só que, quando isso aconteceu, eu vi que não era tão legal assim, né? Porque começou a doer qual lado? Eu ficava o dia inteiro na rua, né? Muitas vezes eu chegava em casa meia-noite, 5h40, o despertador estava tocando de novo, né? Isso início de 2019 ali, né? E aí eu comecei a ver alguma forma de amenizar aquilo e vi que tinha algumas pessoas vendendo consultoria online, né? Alguma coisa do tipo. E foi assim que eu conheci o marketing digital, foi através disso. E aí eu comecei a fazer alguma coisa como personal trainer ainda, né? E aí assim foi indo. Só que uma vez eu fui no evento, por volta de março ou abril de 2019, eu fui num evento similar ao Fire, né? 2019 ali estava tudo tranquilo, não era o Fire, mas era similar. E aí, lá na plateia desse evento, eu percebi que todo mundo que subia no palco e tinha um resultado assim expressivo, né, do ano ali que a gente estava, do momento que a gente estava, falava de alguém de olho verde, falava de alguém, uma figura enigmática ali. Falei, de quem que eles estão falando? E ninguém nunca falava o nome. Até que uma hora eu perguntei, eu falei, gente, de quem eles estão falando? Estão falando do Érico. Aí eu falei, tô falando do Érico. Eu falei, então tem que aprender essa parada aí que esse tal de Érico ensina, né? E até então eu não tinha ainda lembrado do vídeo
lá de 16, entendeu? Não lembrava ainda, tava desconectado ainda. Aí quando finalmente eu fui ver, aí eu falei, cara, daquele vídeo que eu vi há algum tempo atrás. Aí que eu lembrei, entendeu? Então, moral da história, de 2019, isso foi por volta de março, abril, né? Aí sim, aí eu comecei a assistir, e eu comecei a ver tudo, entendeu? Eu comecei a ver tudo, vídeo, podcast, e eu falei, cara, vou fazer essa parada. Mas, como todo mundo, né, eu tinha lá minhas objeções, né? Eu nunca duvidei, assim, que fosse verdade, entendeu? Essa é a real, nunca duvidei que fosse verdade. Mas eu tinha aquela objeção do, pô, será que pra mim vai servir? E aí eu comecei a ver muito vídeo como esse que a gente está fazendo, né? De depoimento, entendeu? E ao mesmo tempo, a vida estava continuando, né? Então eu ainda estava lá com a minha agenda lotada, e aí eu ficava aqui no Rio, né? O trânsito é complicado, né? E eu moro na Zona Norte, na época eu morava na Zona Norte e dava aula na Zona Sul, então assim, eu pegava um trânsito considerável ali, né? Aí eu devorei todos os podcasts que você imaginar lá no Spotify, né? E eu comecei pelo... Foi engraçado que muitas coisas que você fala assim acontecem, né? Eu comecei pelo Sacadas de Empreendedorismo. Lembra desse? Eu lembro, muito bem. Eu comecei por esse. E aí eu ficava escutando só esse. Aí um belo dia eu falei, cara, parece que são trechos de alguma coisa maior que ele tá fazendo. Deve ter um grande aí. Aí eu achei o grande. Entendeu? Aí comecei a escutar o grande. E fui escutando, cara. Só que isso foi em 2019, a vida foi acontecendo, assim, eu continuava com a objeção, entendeu? Por mais que eu assistisse os vídeos, entendeu? Aí eu zerei lá tudo quanto é podcast, mas eu comecei a ver uma galera, os vídeos muito antigos, de pessoas que hoje, assim, por exemplo, um que me chamou muita atenção na época que eu lembro, né? Como eu escutava muito podcast 6 em 7, na época com Thiago e o Gui, aí eu achei, cara, o vídeo seu com o Thiago quando ele fez 6 em 7. Aí eu falei, pô, não, tem alguma coisa aí, cara. Olha só, o rapaz que hoje tá trabalhando com ele, já lá atrás. Então eu comecei a ver muita coisa. E eu decidi, eu falei, cara, eu vou querer entrar nessa parada, entendeu? Só que, repito, tava complicado em 2019. Não conseguia conversar com minha esposa sobre isso. Quando eu chegava em casa assim à noite, não dava tempo. Ela tava dormindo. Minha filha estava dormindo, saía no outro dia, elas estavam dormindo. E aí tava naquela do, pô, tô vendo uma parada aí, não sei o que. Bota o lixo lá fora, por favor. Tava nisso, entendeu? Quando você chega pra pessoa, meu Deus, aconteceu uma coisa massa, você me ajuda a lavar a louça? É tipo isso. Tipo assim, vamos botar a Marina pra dormir? Marina é nossa filha. Vamos botar a Marina pra dormir? Depois a gente conversa. Aí era assim, entendeu? E, não foi, e aí não deu, mas aí beleza, no final de 2019, né, teve um lançamento que eu já entrei assim, pronto para comprar, né, mas eu assisti e tal, assisti de casa, né, foi o lançamento que você mostrou ali no palco, acho que foi a Carol Borghese, eu acho, e o Gui, né, acho que é Gui o nome dele, né? Gui Pinesso, né? Isso, e a Carol. E aí, Érico, você deve lembrar talvez da história deles, que eles viviam essa dor do filho, né? Que ele falou, cara, não quero ver minha filha pelo celular, né? Ele fala isso, entendeu? Não quero ver minha filha por videochamada, acho que esqueci agora, não era... O que o pessoal usa aí pra fazer chamada de vídeo, né? Ele falava, eu vivia criando minha filha pelo FaceTime, né? Que pelo FaceTime, isso aí. E aí ela tava do meu lado, né? A Gabi, minha esposa, tava do meu lado. E aí isso, pô, pegou. Eu falei, cara, eu me vejo nele assim, né? E aí na época consegui um amigo, né? Um sócio, né? Pra gente comprar junto, né? A gente entrar de sócio, que eu ia lançar ele, né? Esse meu amigo, no nicho de CrossFit na época, né? E aí foi nessa hora que a gente se falou pela primeira vez, né? Que eu realmente comprei, entrei, né? Depois de quebrar essa objeção aí do... Será que eu vi muito vídeo, vi o Possebon no início, vi de um menino de 17 anos. Eu falei, cara, olha, um garoto de 17 anos tá fazendo a parada. E isso já tem tempo, né? Imagina hoje em dia. Esse garoto deve estar rico, fiquei pensando assim, né? eu entrevistei um de 18, esse 17 eu não sei como é que ele tá. Faz tempo que eu não converso com ele, assim. Não converso, né? Mas o 18 tem 20 e poucos agora e é faixa preta.
Ah, olha aí. Que Olha fez aí. faixa preta, pra quem não sabe, é quem faz mais de 2 milhões por ano. É um apelido que a gente dá, uma categoria que a gente dá. É um bom apelido, um bom apelido. E aí eu. E aí, beleza. Só que 2020, né, aconteceu tudo o que aconteceu. E esse amigo surgiram outras coisas mais urgentes para ele. E ele acabou não fazendo mais, entendeu? Mas de boa, entendeu? Nada de, né, de ruim, de mal entre a gente. Só que aí eu comecei a buscar um expert para lançar, né? E final de 2020, somente no final de 2020 eu consegui. Mas ainda não foi no nicho de cirurgia bariátrica, né? Foi no outro nicho da confeitaria. E aí eu fiz o meu primeiro lançamento, né? Depois de talvez aí um ano, né? Um ano certinho de ter virado aluno que eu consegui fazer o meu primeiro lançamento, mas porque eu não tinha ali um expert para lançar, né? E não sei porque, desde sempre eu não quis me lançar, entendeu? Eu queria ficar realmente nos bastidores ali, né? E aí aconteceu esse lançamento, né? Foi legal tudo, assim, foi um semente que eu sabia tudo que estava acontecendo, assim, eu não esperava fazer 6 em 7, eu queria, né, meter a mão na massa ali, estava bem tranquilo com isso. Era uma expert que estava começando também, né? E aí depois a gente fez um 747, logo depois disso. Oh. Aí a gente conversou nesse 747, foi maneiro que você me falou assim, pô, eu acho que você vai ser faixa preta, e pô, é só você continuar com essa mentalidade e tal. E a gente fez esse 747. E aí, Érico, em 2021, eu fiz outras parcerias, fiz outros lançamentos, fui ali aprendendo cada vez mais, né? Criando aquela casca ali, né? E final de 21, aí a gente conheceu... um parênteses que eu esqueci, né? Que eu já ia esquecer de falar. Como a gente ficou no período do confinamento, aí eu passei a ficar em casa 24 horas por dia com a minha esposa, né? E aí eu consegui realmente trazer ela pro meu lado, entendeu? Que eu tive tempo, né? De mostrar para ela tudo, de fazer e tal. E aí sim ela comprou a ideia, né? Então, digamos assim, ela é meu braço direito e esquerdo aí nesse projeto aí. Entendeu? E aí a gente conheceu no final de 2021 essa nossa especialista, né, no nicho saúde, né, emagrecimento, cirurgia bariátrica, né? Ela já estava no mercado, né, já tinha feito alguns lançamentos, né? Então a gente se conheceu, bota aí, no início de dezembro ali, 10, 15, né, sendo que a gente tinha Natal, Ano Novo. A gente estava com viagem marcada de férias, né? A gente ia passar o Réveillon lá em Gramado e depois a gente ia para o Espírito Santo, ficar com os pais dela que moram lá. E aí, Érico, a gente fez todo o lançamento nessa... Tipo assim, a gente viveu a ideia da liberdade geográfica, né? Então a gente conduziu tudo de Gramado e Espírito Santo. E aí no dia 14 de janeiro, se não me engano, a gente abriu o carrinho, fizemos 6 em 7. Fizemos o nosso primeiro 6 em 7. Quanto foi o faturamento? Investimos 12 e faturamos 104 e alguma coisa. 104 e alguma coisa. Foi o único que você fez? Ou você já repetiu? Já repeti, né? É engraçado, que tem algumas frases que você fala que pega, né? Que... Quando no lançamento, né, no lançamento que eu comprei, que você falou assim, pô, eu descobri que eu tava com algo na mão que eu podia repetir. E aquela frase não ficou, né? Eu falei, cara, a parada, se você aprender, você vai conseguir replicar, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Você falou no lançamento isso, lá em 2019, e isso ficou na minha cabeça. E não deu outra, né? Março repetimos, né? Fizemos 6 e 7 de novo, quase 140, deixa eu ver aqui que eu anotei umas colinhas aqui. 132.838 e 32 centavos. E depois julho de novo, 170, 167, na verdade. E estamos caminhando, né? 3, 6 e 7 seguidos já é marrom segundo grau, né?
É, marrom segundo grau. Ah, Só segundo falta agora. grau. Marrom terceiro grau seria você completar 1 milhão nesse ano, né? E a faixa preta completar 2 milhões por ano. Bem que eu disse, hein? É... A gente fez Bem mais um que... 6 e 7 agora, mais recente, né? Ah, Estamos ainda no momento dos debriefing da vida, mas fizemos mais um, 150 e já. pouco. 150 e pouco. A pergunta que eu te faço é: agora tendo feito três, não um, mas três, Quatro, o que você. quatro. Teve esse Quatro. recente. Perdão, perdão, quatro, faz diferença. Que dica que você daria para quem está começando a sua jornada? Pode ser duas dicas? Pode, até três. Pode ser duas? É. Eu vou dar uma baseado muito no que você me falou, né? Nesse 747, que é ter a mentalidade tranquila, né? E de frio, né? De que as coisas podem até não acontecer de prima, né? Tem muita gente que acontece de prima, né? Como você já mostrou várias vezes, né? A primeira coisa é essa, né? Seria ter a mente assim, tranquila em relação a isso, né? E a outra coisa seria realmente seguir o que está ali, né? É, Porque é uma, assim, como você sempre fala e a galera repete isso mil vezes, todo mundo e é muita gente já, né, Érico, seguiu aquilo, entendeu? Então, por que você não vai seguir? Não tem porquê. Então segue ali o que tá, o que é feito, é falado, porque eu mesmo entrei na Fórmula na penúltima versão, né? E essa última versão, cara, sei lá, tá bem mais completa, assim, né? Tá muito completa, entendeu? Tá muito bom mesmo. Esse final de semana mesmo eu tava assistindo Mão na Massa, né? Que é um novo módulo lá que vocês criaram, que, pô, sensacional, entendeu? 3 horas lá de uma aula, uma super aula lá com o Gui, com Lorival. Então, assim, muito, muito bom, entendeu? Sabe? Eu senti ali que é um conteúdo ali que veio de mentoria, aquele conteúdo ali, entendeu? E tá na fórmula, né? Tá pra lá pra todo mundo, né? Então, realmente é seguir, sabe? Que com certeza vai chegar, entendeu? Com certeza vai chegar. Que Só massa. realmente E, seguir o que tá ali que chega. que massa. E agora eu queria ter a oportunidade de convidar pessoas da audiência para fazer perguntas para você. O que você acha? Ah, claro, claro. Tô um pouquinho longe de vocês aí, mas a internet ela serve para isso, né? Aqui a Colônia. Claro. Ah, Polônia, olha. na Alemanha. Yeah, na Alemanha, tô na Alemanha aqui. Respondeu Então, até com o IA. é sim, eu sou alemã e brasileira também. Mas é para falar para vocês que tô passando rapidinho na live, tô indo pro trabalho, mas eu vi a live e eu queria falar o quanto é importante, né? Ah, o seu microfone foi abafado de leve. Melhorou? Ah, melhorou. Não sei se eu devo colocar o. Cheguei na live. Não, não, tá ótimo assim. Cheguei Pode ficar na tranquilo. live quase assim, de supetão. Desculpa se eu tirei a oportunidade de alguém aqui que queria perguntar alguma coisa também importante. Mas Claro, só para não falar. tem problema. Então, eu queria só deixar uma mensagem aqui, na verdade, para vocês, para falar o quanto é importante. A gente passa assim, né? Eu vejo muitas pessoas que tentam fazer aqui vários comentários, várias perguntas. São muitas pessoas assistindo, são quase 500 pessoas agora. E tem lives que a gente entra que tem também muitas, muitas pessoas. E é muito raro quando acontece que a gente recebe o convite ou que dá certo. Então, o que eu queria falar aqui, e eu acho que era o que estava no meu coração, que vai servir para vocês dois, né? Assim, de alguma forma, é, o quão importante é esse trabalho aqui na internet, porque tem muitas pessoas que elas precisam realmente disso. É uma luz na vida de muitas pessoas, e eu vou falar por mim, tá? Porque eu tô com o meu negócio aqui. Eu comecei a trabalhar na pandemia, o meu pai com câncer, num estado quase terminal. Fiquei no Brasil 3 meses, praticamente presa, porque foi realmente o começo da pandemia. Eu viajei para o Brasil em janeiro de 2020 e eu fiquei lá até abril. A minha filha teve o aniversário dela dentro de um quartinho. E eu vim para cá
trouxe 6 malas de roupas do meu trabalho. Eu não desisti do meu trabalho, eu vim para cá. E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha loja, depois vocês podem seguir, a Malu Bardot Store. E é uma loja aqui no centro de Colônia, aqui na Alemanha, para uma brasileira que começou a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com algumas caixas, vim com 6 malas com a criança pequena, sozinha. Já morava aqui na Alemanha, mas eu vim do Brasil para cá, assim, com o meu empreendimento, assim, dessa forma. Trabalhei quase 2 anos aqui no quarto da minha filha. Praticamente o quarto da minha filha virou o meu shopping online, o meu showroom, né? E crescemos, e hoje eu tenho uma loja aqui no centro da cidade. Um dia, se você, Rico ou Daniel, algum de vocês vierem aqui em Colônia, serão muito bem-vindos. E eu assisto muito as lives de vocês, eu gosto de fazer parte, mesmo que às vezes eu não tenha tempo, porque esse mundo do empreendedorismo, do marketing, a gente tem que estar, como líder também, a gente tem que estar sempre buscando aprender. É muito importante saber que a gente não tem como passar para, ou exigir, né, de algum funcionário ou de alguém que está trabalhando com a gente, é algo que nem a gente mesmo procurou fazer. Então, é muito importante a gente estar sabendo qual é o teu nicho, qual é o teu público, o que você tem buscado para melhorar, para desenvolver a tua empresa, para também ajudar também no desenvolvimento das pessoas que estão junto contigo, né? O time que está trabalhando junto com você é muito importante. Então, eu me sinto só lisonjeada, só queria realmente agradecer, porque em vários momentos onde eu não sabia, principalmente aqui na internet, onde colocaram a minha cabeça, e vou falar uma coisa para vocês também, tá? Só para vocês terem a certeza. O meu site, eu recebo push-up, eu esqueço às vezes do nome, mas é uma mensagenzinha, né, que vem no celular, que vai subindo. E nesse momento que eu tô falando com vocês, eu já recebi mais de 50 mensagens de gente de todo o Brasil aí, que tá entrando agora nesse momento no meu site. Obrigada. Que ótimo, que ótimo. Ó, gratidão muito pela sua Eu queria gratidão. Acho que gratidão... agradecer, assim, eu acho que nem era uma pergunta, na verdade, eu só queria agradecer, porque esse tempo que vocês estão aqui, que vocês estão falando, que vocês estão doando, assim, dedicando, né, para tanta gente. Olha, eu tô do outro lado do mundo e, ao mesmo tempo, eu me sinto muito grata, assim, eu quero muito fazer parte de algum curso, de alguma mentoria sua. Eu vejo... Sempre acompanho aqui no Instagram. Já passei para muitas pessoas que até já viram também muitos resultados. Eu acho que o marketing, né, o marketing digital, ele é hoje uma ferramenta que, não só hoje, né, o marketing já existe há um bom tempo, mas e o melhor marketing eu sempre digo que foi o de Jesus. Vá lá e não fale para ninguém. É o marketing, o melhor marketing é você vá lá e não conte. Tem promoção, mas não diga que é só para você. Aí pronto. Mas é só isso, assim. Eu queria agradecer. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês por esse trabalho maravilhoso. Vocês não têm noção de quantas empresas, de quantas pessoas vocês iluminam o caminho. E eu acho que às vezes a gente tem aquela coisa assim de pedir, né? Mas hoje eu só queria agradecer, mandar um beijo para vocês e que vocês continuem enriquecendo tantas vidas, porque é um trabalho que a gente vai fazendo, às vezes a gente nem sabe da dimensão, da proporção. Estou falando com 2 pessoas de totalmente... Onde vocês estão nesse momento? Eu tô no Ceará. Sim, na terrinha da minha avó. Rio de Janeiro, eu tô no Rio de Janeiro. E você no Rio de Janeiro, vê só, e eu tô aqui em Colônia, na Alemanha, e a gente tá todo mundo junto como se estivesse agora aqui na minha casa ou na sua casa, e o bom da internet é isso, eu aprendo muito, tô aprendendo muito com vocês, e vou continuar aqui na live, não vou tirar a oportunidade de outra pessoa que de repente queira também perguntar alguma coisa, porque eu só queria emanar isso que eu recebo, esse presente, né, que eu acho que você aprender é um presente muito grande, sabe? Você saber que tem alguém ali passando o conhecimento. E eu falo para vocês, gente, se tiver curso, se tiver palestra, o que for, invistam.
Vocês não estão comprando nada, vocês estão investindo. Investir é uma coisa que realmente eu percebo isso até mesmo com os meus clientes, com aquilo que eu faço, com o meu trabalho. Tem uma diferença muito grande entre você pagar o preço de alguma coisa, sabe? E você adquirir, você investir em alguma coisa. São duas coisas que, para mim, são totalmente diferentes. Então, os meus clientes hoje em dia, eles não buscam mais preço, eles buscam adquirir o valor, um produto, algo que realmente, para eles, tem aquela importância, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu já falei demais. Malu, ó, um grande abraço, agradecimento recebido de verdade. Obrigado, obrigado mesmo, de verdade. E vocês são Abraço, lindos, Malu. viu? Os dois, Ah, lindíssimos. obrigado. Obrigado. Um abraço, Obrigado, Malu. Malu. Obrigado pelas Não é palavras. pecado, não. Eu sou casada, viu? Mas vocês são lindos. Beijo. Ah, Beijo. Já pra tchau. vocês. Ganhamos nosso dia aí, hein, Daniel? Não é? Ganhamos nosso dia. Ai, que ótimo. Então vamos lá, deixa eu tentar pegar uma outra. Obrigado de novo, Malu, pela participação. E se você não é aluno e quer fazer uma pergunta, digita nos comentários, não sou aluno e quero fazer uma pergunta, e manda uma solicitação para a gente procurar resolver essa pergunta com o Daniel aqui. A gente tem outras pessoas. Opa, tá vindo. Abner. Vamos lá. Cara, incrível hoje, podendo falar com a Alemanha, Rio de Janeiro, Ceará. É muito bom. Olá, como você Fala, está? Olha ele Daniel. aí. Fala, Érico. Bom dia, cara. Que honra estar aqui, cara. Meu Deus do céu, cara. A honra é honra. nossa. E aí? Sinceramente, A honra é principalmente com nossa. essa sua energia, né? Que Você tá honra, falando que de honra. onde? E como você chama? Meu nome é Abner Fonseca, eu tenho 20 anos e eu sou de Cambuí, Minas Gerais. Show de bola. E qual a Muito sua bom. pergunta para o nosso convidado, Daniel? Então, Érico, diretamente, né? Antes de eu te contar um pouco a história aqui, eu e o Daniel, eu faço parte da equipe do Daniel, da agência do Daniel. Opa! Ei, Eu que faço basicamente as edições de todo o conteúdo ali que a gente posta no Instagram da Expert. E a minha pergunta vai tanto para o Daniel, né? Para uma visão profissional minha também, mas tanto para você, Érico. Como que a gente pode construir uma equipe para a gente poder potencializar ainda mais o nosso lançamento? Que visão eu fazendo parte da equipe, tenho que ter para ajudar o meu parceiro aqui, Daniel, a potencializar ainda mais o lançamento dele, entendeu? olha, excelente pergunta. Então, a primeira coisa que eu vejo para você é você entender qual o gatilho mental do lançamento dele que você vai querer intensificar. Qual é o gatilho mental que você vai querer intensificar? Então, a gente tem algumas escolhas aí. Comunidade é um. O que é intensificar? Comunidade. Tanto dentro quanto fora do lançamento. Vou te dar um exemplo de um gatilho mental que a gente está procurando intensificar agora. A gente queria criar uma comunidade melhor. Mas para isso, nosso tempo é limitado. Porque a gente tem que criar conteúdo, fazer tráfego, fazer isso, aquilo. Mas chegou uma hora que a gente decidiu fazer isso. A gente criou um projeto de intensificar uma comunidade melhor. Então antes de pensar em alguma coisa com as pessoas, falei assim, cara, como é que a gente pode fazer isso? A gente definiu uma série de ações. Aí eu me pergunto, essas ações é uma coisa que eu consigo fazer mesmo fazendo todas as outras coisas? A gente chegou à conclusão que no meu caso não era. E a gente contratou uma pessoa, na verdade, não contratou uma pessoa pronta, a gente não tende a fazer isso. A gente contratou uma pessoa e falou assim, ó, pessoa que você agora vai ser o gerente da comunidade. Sua intenção é intensificar a comunidade. Por exemplo, interações, a pessoa se sentir respondida, ela se sentir conectada. E a gente fez isso. Então, era isso. Então, um gatilho mental que no caso do Daniel, você vai procurar querer intensificar é conteúdo. Quando a gente está no 6 em 7, a gente tem que fazer muita coisa, lançamento, conteúdo, tráfego. Mas como é que você pode intensificar esse gatilho mental? Aí você vai escrever uma série de ações. Uma série de ações. Algumas ações vão depender do Daniel, mas a maioria delas não depende. Porque elas são mais operacionais. E aí você vai procurar entender se você tem capacidade no momento para fazer isso ou se você não tem. Tem gente que contrata para crescer. Eu, hoje, já cheguei nessa fase de contratar antes de crescer. Mas hoje em dia eu cresço, depois eu contrato. Então, no começo, a gente pega o time
e faz com que o time englobe essas ações. Ele aprenda essas ações. E aí isso gera um crescimento. Crescimento é faturamento ou lucro. Uma vez que a gente gerou esse crescimento, aí eu vou tentar, com o dinheiro que eu já tenho, fazer uma contratação. Peraí, edição, postagem, script. Como é que eu passo? Então, geralmente o processo é, primeiro a gente engloba essa ação na equipe, isso causa um pequeno estresse no começo, afinal a gente está aprendendo, e depois a gente pega e entende como operacionalizar isso. E aí, com já o dinheiro, eu contrato. Tem gente que faz o contrário, contrata antes de crescer. Dá certo também se crescer, mas se não crescer, dá errado. Então, você acaba tendo uma folha de pagamento que é difícil de te dar um estresse de você manter. Então, a primeira coisa que você vai decidir é contrato antes de crescer ou cresço e depois contrato. Se você pegar a minha sugestão, eu vou chutar cresço e depois contrato. Para você ter menos, tem um pouco de estresse operacional no começo, mas você vai ter um estresse de uma noite mais dormida. Muito melhor contratar com dinheiro depois. E a maioria das pessoas erram nisso. Ah, vou contratar isso e isso. Primeira, segunda pergunta é que elas vão tentar, elas vão tentar contratar pessoas prontas. Ah, eu vou contratar um gestor de tráfego, por exemplo, é um clássico. Ah, eu não contratei nenhum gestor de tráfego. Eu peguei uma pessoa, inclusive estava discutindo com um colega, um amigo que está aqui na praia junto com a gente, estava discutindo e ele acontece de fazer lançamento também. Ele, Érico, mas gestor de tráfego é muito mais caro, e não quero desmerecer. Então eu falei assim, é engraçado, acho que é certo, mas eu nunca contratei alguém que se intitulava gestor de tráfego. A primeira entrevista era ver se ele era uma pessoa razoável e não era louca. Na entrevista. A segunda entrevista acontece, então está contratado. Faz isso aqui e me sugere o que eu tenho que fazer. Porque eu acredito que tudo que você precisa para fazer um 6 em 7 está na fórmula. Isso é uma crença minha. Está tudo lá. Então, o que acontece? Eu uso a fórmula para treinar os meus próprios funcionários. Então, eu sei que está lá. Então, se não tiver lá, eu boto lá, porque eu uso como forma de treinamento. Eu deixo ele fazer a fórmula inteirinha e deixo ele me sugerir. Então, agora, faz a fórmula. Isso demora um tempinho. Essa é a segunda entrevista, que acontece 3 meses. E aí, nessa entrevista, você tem uma noção se a pessoa tem aquela aptidão. Não tem nada de certo, errado, inteligente, não é. Como é que eu comparo um personal trainer com um físico? Quem é mais inteligente? Não é assim que se compara. Cada um tem sua área de aptidão. Uma pessoa prefere mais um trabalho, um trabalho físico, por que não dizer assim? Outra pessoa prefere um trabalho mais cognitivo. Talvez o cientista físico deve ser assim, da física, né? Mas nesse segundo dia vai rodar para a segunda entrevista, que é em 3 meses. 3 meses eu quero saber se ele sabe aprender e sabe seguir fórmula. No começo é seguir fórmula. É um começo, é difícil, nem todo mundo sabe isso. A gente se distrai nesse primeiro momento. E aí eu falo, então me sugere. Mas aí, me sugere. Hoje a pessoa que gerencia todos os nossos lançamentos operacionalmente, página, eu tenho uma equipe de, sei lá, 20 pessoas hoje, porque meus lançamentos são um pouco grandes. Sabe como é que ela começou na empresa? Editor de vídeo. Como que ela começou Não, pequeno? nem isso ela sabia, sem querer desmerecer. Chama Camila ela. Ela mandava as mensagens de WhatsApp. Só mandava as mensagens de WhatsApp, que na época tinha menos grupo assim. Só. E ela passou um bom tempo fazendo isso. Como a gente percebia que era uma pessoa super organizada, uma pessoa mais casca grossa, tipo, não é uma pessoa que qualquer feedback um pouquinho mais cobra cai vai desbancar ela, tipo, é uma pessoa mais, tem umas pessoas um pouco mais sensíveis, nada de errado com isso, tá? Aí ela foi pegando coisas mais fortes, depois de WhatsApp, ela falou assim, ela é responsável, nunca atrasou uma WhatsApp, ou se atrasou não era culpa dela, ou se atrasou com erro, ela foi mulher para entender que erros acontecem, vamos passar para frente, mas erros só inéditos. E aí a gente foi dando mais responsabilidade para ela. Agora você vai abrir o carrinho, agora você vai testar as páginas de pagamento. Vai chegar uma hora que é toda a operação de um lançamento, absolutamente tudo, desde enviar um e-mail a tudo é feito por ela. E depois de um tempo ela passou a coordenar as pessoas que faziam isso. Porque ela tinha características de lidar com pessoas
que foram sendo treinados. Então, ela começou assim. Então, erro número 1 é você tentar pegar uma pessoa já pronta. Eu acho que essa pessoa é mais cara. No começo, isso não é... Erro é a palavra errada. Assim você encontra a pessoa certa, tá? Mas se a pessoa se intitula aquilo que eu procuro, eu já não, na época que eu estava no seu negócio, já contratava ela. Eu quero que uma pessoa seja uma pessoa que saiu da faculdade e é capaz de escutar a fórmula e entender o que eu estou falando. A partir daí, ela prova ser didata, ela consegue estudar através de um vídeo, fazer perguntas legais, fazer perguntas quando não sabe. E aí eu vou levemente passando a operação para essa pessoa. Quando eu passo a operação para ela, eu passo menos tempo na operação e começo a pensar mais no estratégico. E é isso aí. Mas geralmente eu não contrato a pessoa para fazer o serviço que eu não quero. Eu faço tudo. Depois eu contrato uma pessoa, dou o curso para ela. Eu nem ensino ela a fazer. E se eu ensinar ela a fazer e ela fizer, quer dizer que ela vai precisar de mim para aprender. Na segunda entrevista não é isso. Na segunda entrevista é ser capaz de seguir um vídeo passo a passo. E aí eu vou tirando a operação de mim levemente. Dica: quando você fizer isso nos primeiros meses, anos, vai ficar pior. Tipo, ensinar o seu filho a lavar louça demora. Mais fácil você lavar sozinho. Mas com isso você vai ganhando escalabilidade, de pensar mais no estratégico. Então, dica número 1. Não contrate para crescer. Cresça e depois contrate. Não sei se você precisa contratar pessoas prontas, pelo contrário. Quando você contrata pessoas não prontas, isso te dá resiliência no seu negócio. Porque você não vai precisar mais do mercado te oferecer alguma coisa para você chegar lá. Você vai desenvolver a... Pode, Daniel, fala aí. Eu ia fazer um leve complemento aqui, né? Que serve para o Abner, né? Quando ele for crescer também os negócios dele, mas serve para todo mundo, né? E mais uma vez vem de uma frase que o Érico falou uma vez que ficou na minha cabeça, né? Que é o seguinte: quem aprende não depende, entendeu? Então, realmente o Abner ajuda a gente, né? Na época dos lançamentos, assim, tem um fluxo maior de tudo, né? Ele ajuda a gente nessas épocas, mas eu e a Gabi aqui, a gente sabe fazer tudo, né? Então, graças a que a gente tem a fórmula ali, né? Então, tudo a gente consegue fazer e acompanhar, né? Então, é importante isso, né? E tá, como o Érico disse, tá lá, né? Realmente seguir mesmo, entendeu? Seguir. E começa a seguir. E depois, com o tempo que você segue tanto, aí vai vir uma hora que você vai colocar sua pitada nisso. Claro. É importante. Mas no começo, talvez é importante você aprender, dominar as técnicas, né? Aí você domina para depois quebrá-las. Clássico Picasso. Ele sabia pintar coisas antes de quebrar todas as regras, né? Ele fala isso: é preciso saber dominar as regras para depois quebrar. Porque se você quebra muito antes, a música vira barulho, não vira música. Ajudamos o Abner. Com certeza, muitas visões. Pô, é uma honra, primeiramente, estar falando tanto com você quanto com o Daniel também. Eu acompanho o Érico desde 2018, já participei de algumas fórmulas nas masterclasses, né? Já fiz aí, já estudo fórmula, já quero lançar, já faz tempo, já fiz alguns lançamentos, tudo seguindo a metodologia aí. Érico, satisfação falar com o senhor novamente. Muito obrigado pela atenção aí. É uma honra. O Daniel também. Valeu, Abner. Valeu. Só vou bater um print aqui rapidinho desse momento histórico, pode ser? Até 2. Foi aí, ó. Obrigadão, viu? Valeu, Abner. Tchau. E ó, Daniel, queria te agradecer muito a sua participação. Tem muitas coisas que você podia estar fazendo e você doa o seu tempo. Para quem não sabe, quem eu chamo aqui não ganha nada com isso. Eu não pago nada direto ou indiretamente para as pessoas. Mas posso fazer só uma pergunta, uma última pergunta? Pode, até 2. Vamos lá.
Mais uma vez, voltando, né, às coisas que você fala aqui, algumas que não saem da minha cabeça, que no seu podcast Faixa Marrom, quando ele ainda era faixa marrom, né? Agora ele é preta, né? O Caio Signoretti, né? E ele é personal trainer também, né? E na época que eu vi o dele, eu não tinha feito nenhum lançamento ainda, né? E aí você falou para ele, ó, o 6 em 7 é só o começo, né? E como você fala isso para todo mundo, né? Mas o que você falou assim, ó, da faixa marrom para preta são parafusos, né? Depois você chega na faixa marrom para preta são parafusos. E aí essa que é a pergunta, assim, pela sua experiência, né? É claro que você não está dentro do meu projeto, né? Não tem como vocês chegar ali e apontar. Mas pela sua experiência, quais seriam, assim, 2, 3 parafusos interessantes que levam até a preta? Olha, primeiro é você levar a audiência ao próximo nível. Quando você está começando no seu primeiro 6 em 7, levar a construção de audiência para um nível acima. Quando a gente está fazendo o primeiro 6 em 7, a gente tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então não dá para prestar e focar atenção. Mas algumas coisas passam a ficar mais estáveis. Você já fez 4, 6 em 7. E eu posso dizer que o seu lançamento, não vou falar que ele está perfeito, nunca vai estar, nem o meu tá. Mas ele tá bom. 4 vezes você teve isso. Uma pessoa igual a você vai tentar melhorar o lançamento. Porque é uma coisa que você já está fazendo bem, você vai tentar melhorar uma coisa que você já está fazendo bem, bem confortável. Isso. E aí, geralmente, um parafuso que sempre pode ser apertado é a audiência. E aí, a audiência, como é que eu melhoro a audiência? 2 palavras. Mais e melhor. Sempre você vai, essa sempre vai seguir para você, mais e melhor. O que é mais? Frequência importa. Frequência importa. Então, como eu faço mais frequência sem perder minha vida? É uma coisa que você vai entender. Então, vai ter parafusos que você vai apertar em relação a isso. Então, eu posso falar como eu faço mais frequência sem ter uma vida pior. Porque eu ainda tenho que botar minha cara aqui, né? Então, uma das coisas, eu tenho rotinas mais azeitadas. Rotina e hábito é o que faz o difícil ficar fácil. Tecnicamente, cognitivamente, tudo que você faz habitualmente é mais fácil. Então, eu criei o hábito de na primeira hora do dia, fazer uma das coisas que mais cresce no meu negócio, que é conteúdo. Antes de eu tomar café da manhã. Eu já coloco essa. Já começo o meu dia. Então, eu faço esse conteúdo. É 1 horinha do meu dia. Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Às vezes eu coloco mais porque eu quero, mas enfim. Desse 1 hora, eu já tenho um segundo hábito, encaixado, de gravar um áudio no Telegram. É o segundo conteúdo. Certo? Então, o segundo conteúdo. Isso eu estou fazendo um projeto de 365 dias, eu estou no dia 71, acho. Pensa uma coisa que eu fiz 70 vezes num dia. No primeiro dia, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ai, será que ficou bom? Ai, será que ficou ruim? Mas hoje em dia, vamos dizer, eu estou melhor do que no dia 1, que é o 70. E hoje em dia quase que é automático. Por quê? Eu assisti o outro, né? O antigo, o primeiro projeto. O primeiro projeto 365, né? Mas a ideia aquilo é tornar hábito. Tudo que é hábito, a gente nem pensa e faz. Por quê? Porque quem faz as coisas mais automáticas é um segundo cérebro que a gente tem. Tem um cérebro que, se eu te perguntar, tem um cérebro que é muito rápido e tem um cérebro que é muito devagar. Os psicólogos chamam de sistema 1 e sistema 2. Eu gosto de chamar o cérebro rápido e sistema devagar. Se eu te perguntar quanto que é 4 vezes 4, você não precisa fazer a conta. Você sabe. Você percebeu que quase você sabe. Esse é o cérebro rápido. E tem o cérebro devagar. Se eu te perguntar quanto que é 17 vezes 30, 17 vezes 35, você não vai fazer essa conta rápida. Você vai ter que usar o seu cérebro devagar. Agora é o seguinte, quando você faz uma coisa repetidas vezes com feedback, a função sai do cérebro devagar, que é difícil de fazer 17 vezes 35, para o cérebro rápido. E você consegue fazer isso como se parece que a resposta já tinha... O cálculo acontece. Ele só não acontece. Então, construção de rotinas mais azeitadas, para fazer o difícil ficar fácil.
No começo é difícil, mas o outro cérebro pega no tranco, aí ele faz automaticamente. Aí uma vez eu crio esses dois sistemas. Eu crio o sistema disso aqui que a gente está fazendo agora, o sistema de perguntas e respostas e o sistema de Telegram. Dali para frente, a minha equipe deriva o resto. Do áudio do Telegram pode sair um carrossel, pode sair um Nutella, pode sair qualquer coisa, pode sair um artigo, pode sair isso, aquilo. Não depende mais de mim. Então, há cerca de 10 horas do meu dia, 10 horas da manhã, a gente está em 8h40, daqui a 1 hora no máximo, minha equipe tem conteúdo para replicar isso de uma maneira diferente, a fonte, para fazer isso vezes 1000, se eu quiser. E isso eleva o meu conteúdo ao próximo nível. Então, às 10 horas da manhã, eu posso kitesurfar agora. Eu posso fazer isso. Além disso, de vez em quando, eu faço sprint de conteúdo. O que é um sprint? É uma linha editorial, esse é um tipo de conteúdo que não é tão rotineiro assim. Eu fiz um recentemente com Ladeira. A gente sentou por 3 dias, escolheu um lugar legal, que a gente pode. Foi aqui, inclusive. A gente falou assim, vamos gravar 10 episódios. A gente queria gravar mais, acabamos gravando 10. Mas enfim, gravando 10 episódios da próxima temporada do podcast Improviso. Eu bloqueei 3 dias da minha vida para fazer isso. Talvez 4. E saiu 10 conteúdos. Um por semana vai sair quando tiver editado. E por que eu bloqueei? Isso não é tão difícil para mim. Primeiro que eu bloqueei, a gente bloqueia um final de semana. Depois a gente ainda escolheu um lugar que era legal para nossa família. A Paty estava aqui com o Guto. A Paty fez kitesurf também. Ela trabalha no Nubank, mas enfim. Na hora do almoço dela, ela fazia um kitesurf. Eu e o Ladeirinha fizemos muito kitesurf, que é uma coisa que a gente gosta. A gente tem essa parte. A gente é doente por surf. Basicamente é isso. Dá para internar. Surf, kitesurf, tudo que tem uma prancha. Então isso não soou para mim como uma coisa ruim. Eu mudei a coisa para ficar uma coisa boa. Então, quando eu voltar em Brasília, eu vou fazer uma outra temporada de um outro podcast. Então, de tempos em tempos, eu faço blocos de foco 100%. Eu só surfava e gravava conteúdo. Então, isso eleva a sua audiência mesmo. A criação, a estratégia de pensar nisso faz com que isso seja fácil. E faz com que a produção de conteúdo, tanto o conteúdo raiz, conteúdo fonte, código fonte, quanto as derivações, na mão de uma pessoa. Você pega uma pessoa e ela só fica olhando seu conteúdo e criando conteúdos do seu conteúdo através de edição. Isso eleva, mas é uma estratégia, é pensado. Então, o primeiro passo é pensar. Qual que seria o nível? Hoje é o meu nível bom de conteúdo. Fez meu 6 em 7, mas eu quero um jogo melhor. Então eu tenho que intensificar um dos quesitos, que é a audiência, por exemplo. Vou intensificar a audiência. Seria como é que eu faço um grande parafuso para mexer, né? Um grande parafuso para mexer. É um parafuso que não acaba nunca. Por isso que eu estou fazendo agora. Então, tá rolando alguns projetos de alguns conteúdos massa. E e como você faz isso sem perder a vida? Primeiro é criação de um hábito. Hábito faz o difícil ficar mais fácil porque ele troca os cérebros que executam aquela coisa. As pessoas falam, ele é um gênio. Não, ele é um cara que praticou muito. Eu pratiquei muito. Como é que você vê? Tem muita gente que fala, como é que você vem com essas analogias que faz? Eu falei, meu irmão, caramba, eu faço isso muitas, muitas vezes. Só há 70 dias atrás eu fiz um por dia. 1 hora aprende, né? Até 1 hora seu cérebro fica normal. Fica automático. E aí, a criação de blocos de criação de conteúdo. Então, de tempos em tempos, em vez de eu tentar encaixar coisas complicadas na minha vida, que não são rotineiras, por que não é rotineiro eu fazer um improviso com Ladeira? Porque depende dele, depende de mim, depende de preparação, depende de um monte de coisa. A gente encaixa bloco. Aí a gente tende a fazer, é engraçado que a gente pensa, como é que a gente vai fazer isso prazeroso pra gente? Aquilo que não é prazeroso. Né? Como é que a gente faz? A gente descobre que se eu viajar é bom. A família fica feliz. Eu fico feliz.
faço muito surf, que é a minha parada da hora. Então, Fica bom para todo mundo, né? Fica bom para todo mundo. Então você vai parar e pensar, o que é o próximo nível do meu conteúdo? Você vai escrever. E é geralmente 2 palavras. Mais e melhor. Como é que eu faço mais, melhor, sem perder a vida? Porque não vale perder a vida. 2. Qual que seria o outro nível? E você vai colocando 3 níveis à frente. Com muita paciência, você vai descobrir o nível 1, nível 2, nível 3. E aí você vai apertando esse parafuso. É um parafuso óbvio, que eu sei que provavelmente você não tem muito que apertar. E uma vez que você estiver bom no nível 2, assim, automático, com vida, fazendo a coisa, você vai para o nível 3. O que seria o nível 3? O que seria o nível 4? Como é que eu faço mais, melhor, sem perder a vida? A gente raramente para pensar nisso. Porque a gente não estrategiza, né? A gente pula na granada sem pensar. Para algumas pessoas é buscar um quarto de hotel. Ah, Érico, não posso ir para a praia. Tudo bem. Você gosta de outras coisas na sua cidade. Como é que eu gero mais foco? E isso é bom para mim. Esse de pegar e ir para a praia com a família é total. Que esposa reclama do marido? Você nunca tá em casa, bota ela na praia pra você ver. Ela fala, você vai jantar com ela, vai fazer um kitesurf, mas ela gosta também. A minha esposa pelo menos gosta, não sei se a sua vai gostar e tal. Meus filhos gostam. Então, a nossa família não reclamou quando a gente estava em Gramado, não reclamou não, a gente estava lá trabalhando, não foi o dia inteiro, né? Foram 1h30, 2 horas ali. E eu acho que quando você tá na praia, você é mais focado. Por quê? Você sabe que se você gravar 2 ou 3 episódios agora, você vai ter mais tempo para surfar. Vai querer sobrar tempo, né? Quando você está em casa, o pós-trabalho não é tão atrativo. Então você enrola mais. Às vezes até o pós-trabalho é pior do que o trabalho. Tem um amigo meu que fala assim, nossa, Érico, você trabalha de casa? Eu não. Eu adoro não trabalhar. Às vezes eu chego segunda no meu escritório e falo assim, graças a Deus que eu tô no escritório. Por quê? Porque a vida, às vezes, no final de semana é estressante. Ele tem filho pequeno, então, às vezes, ele só de poder se focar numa coisa por 1 hora sem ser interrompido é melhor. Mas, assim, como você pode fazer mais, melhor? Eu vou colocar uma palavra diferente, tá? Para você ser mais divertido. Porque mais, melhor remete em trampo, sofrimento. Esforço, né? Esforço. Mas pensa, como é que você pode fazer mais, melhor e mais divertido? Mas eu te cortei, você ia falar assim, você pediu 2, né? Você falou da audiência. Uhum. Aí você ia falar eu acabei te cortando. Qual era o outro? O outro é o seguinte, uma vez que você faz o 6 em 7, 4 vezes, você aprendeu a fazer o 6 em 7. Agora, talvez seria, não porque você precise, a hora de você colocar um produto mais premium. Fazer um high ticket, né? Fazer um higher ticket, um ticket maior. Engenharia de produto. Porque é o seguinte, hoje você vende se você tem um produto só, você vende para uma audiência. Mas como é que você vende para a audiência que já comprou de você? Você oferece a classe executiva. E geralmente a classe executiva naquilo que a gente faz é uma mentoria mais power. Eu tenho um insider, eu tenho um flash. Então agora a segunda coisa que eu pensaria era, o que seria a versão B? Se o seu produto fosse só a classe econômica, o que seria a classe executiva? Agora, aí vem uma pergunta, sem eu perder vida. Porque não talvez adianta. Mais divertido. Não, sem eu perder e mais divertido. Então assim, essa coisa assim, parar pra pensar, como é que eu faço isso sem perder minha vida e mais divertido? E assim, nunca é sem perder vida e mais divertida no começo. No começo você está construindo a casinha dos 3 porquinhos de tijolos. O porquinho trabalhou, mas uma vez que a casa está construída, ele fica mais tranquilo depois. Então, a criação de um produto de alto ticket vai tender a te dar um pouco mais disso. E no começo fica pior, você trabalha mais, porque você está criando um projeto novo, mas depois fica melhor.
Então, como é que você faz? E eu não quero 20 produtos. Eu quero um produto. Por que mais caro e não mais barato? Porque você quer vender para uma audiência menor. E para aquilo funcionar para você, ela tem que ser mais cara. Porque senão a audiência é menor. Tem menos pessoas potenciais comprando. É um bom começo. Então, é uma coisa que eu pensaria muito. Assim. E você pode vender em paralelo. Quando você está fazendo o seu lançamento para as pessoas da galera aberta, você pode estar fazendo uma outra campanha paralela na mesma hora para os seus alunos. Eventos. Um evento é uma coisa que eu acho que todo mundo devia fazer, uma vez por ano, fazer um evento com os alunos. Por exemplo. E nesse evento para os alunos, eventualmente, você criar uma possibilidade de um produto mais caro. Então, mais, melhor e mais divertido, sem perder a vida. É possível, se você parar para pensar um pouquinho. E eu falo, não se eu perder a vida imediatamente. Se perde. Se eu parar para ensinar meu filho a lavar louça, eu vou gastar um tempo aqui. Mas é a casinha dos 3 porquinhos de tijolos. Porque uma hora ou outra ele vai aprender e uma hora ou outra eu não vou ser a única pessoa da casa a lavar a louça. Daqui a pouco ele tá botando o café da manhã para você, né? Tá te ajudando com isso. Daqui a pouco ele tá botando café da manhã para mim. Mas demora. Entender essa paciência. Mas essa estratégia. É paciência com estratégia. Eu diria que essas duas coisas você já tem o suficiente. Isso é sem ver seu negócio. Agora, se eu ver seu negócio, eu conseguiria ver os outros parafusos, né? Aí eu consegui abrir o capô do carro, falar, embreagem, troca o óleo e tal, mas eu não sei. Tá precisando de óleo, então aí eu precisava ver. Mas sem ver, esses 2 parafusos são clássicos. Mas não tem. E você que está me escutando, o erro de você estar me escutando é tentar apertar esses parafusos antes da hora. Antes de fazer o 6 em 7, eu já quero lançar meu produto mais caro. Aí errou. Errou! Porque você não dominou nenhuma técnica e você já vai tentar aprender outra. 6 em 7, faz o 6 em 7 algumas vezes. Agora isso está cada vez mais automático para você, como você mesmo disse, né? Quem aprende não depende. Então aí você tem espaço mental, porque o seu quarto lançamento te garanto que é mais fácil cognitivamente que o primeiro. Ser humano. E agora você vai tentar apertar um parafuso de cada vez. Mais e melhor. E mais divertido se você... Eu aconselho você colocar um mais melhor e mais divertido. Mais divertido. Se você parar Gostei do mais divertido. Caras, pra mim é mais divertido colocar surf nessa, sem perder performance. Ótimo. Pra você, tem gente que não é do surf. Tem gente que quer alguma outra coisa. Tem gente que adora só descansar. Ficar olhando pro mar. É muito melhor fazer essa live olhando pro mar, quer ver? É mais agradável mesmo, pode ter certeza. De vez em quando eu tô aqui, tô olhando, parece que não tô olhando pra você, porque, nossa, passou um barquinho. É muito bom. Eu não sei, tem gente que não gosta de olhar pro mar. Eu gosto. Eu acho que é muito massa. Muito massa. Enfim, show. Ajudei ou atrapalhei? Não, ajudou bastante. Já tinha essas ideias mais ou menos na cabeça e ter tua bênção aí a é bom. Né? Então, começa pela primeira e não pela segunda. Sim. Se eu pudesse falar. Uhum. Tá. Deixa comigo. Abraço, tá, Daniel. Foi excelente falar com você. Obrigado, Érico. Eu que agradeço também a oportunidade de estar falando com você mais uma vez e aproveitar também e agradecer todo mundo aí que passou aí comigo, né, nos lançamentos, nos projetos, até outros especialistas, todo mundo, bem ou mal, né, me fez chegar onde eu estou agora. Excelente. Esse é só o começo. Te vejo no podcast Faixa Preta. Um abraço. Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.